Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este percurso parte de uma pergunta: como uma organização reconhece os fatores relacionados ao trabalho, transforma essas informações em análise e toma decisões? Quando falamos em riscos psicossociais, o desafio é compreender o que acontece no ambiente de trabalho, quais sinais estão presentes, quais critérios orientam a análise e como as decisões são construídas. Documentar significa preservar esse percurso, o que foi observado, como as informações foram analisadas, os critérios utilizados, as decisões adotadas e a forma como elas serão monitoradas ao longo do tempo. É isso que vamos construir nos próximos módulos. A pergunta que norteia nosso percurso é: essa decisão de gestão trata as pessoas como sujeitos ou como instrumentos? Porque a forma como respondemos essa pergunta muda a maneira de reconhecer riscos, organizar informações e justificar decisões dentro da organização. Então, vamos analisar como as organizações constroem reconhecimento antes que o conflito exista. Você está aqui porque sabe que o risco psicossocial no trabalho é relevante e que documentar isso não é uma burocracia. É preservar o percurso que permitiu compreender o risco e orientar a decisão. Deixa eu mostrar por que essa pergunta é importante e por que este percurso surge neste momento. Quatro movimentos ajudam a compreender esse cenário. O primeiro foi a atualização da NR1. A partir da nova etapa de implementação, os riscos psicossociais relacionados ao trabalho passaram a integrar de forma mais explícita a lógica do gerenciamento de riscos ocupacionais. Isso amplia a necessidade de as organizações compreenderem como identificar, analisar e acompanhar esses fatores dentro da sua realidade. O segundo movimento é a responsabilidade estrutural das organizações. Mais do que produzir registros isolados, cresce a importância de construir uma documentação que retrate o caminho percorrido. Quais fatores foram reconhecidos, quais critérios foram utilizados e quais decisões foram adotadas. O terceiro movimento envolve a discussão sobre parâmetros de aplicação. A decisão liminar do Supremo Tribunal Federal trouxe ao debate a necessidade de mais clareza sobre critérios objetivos relacionados à implementação da norma. Enquanto essa construção avança, a realidade dos ambientes de trabalho continua existindo. Por isso, as organizações podem estruturar desde já seus próprios critérios de reconhecimento, análise e registro. O quarto movimento é a necessidade de preparação. A construção de documentação, critérios de análise, matriz de risco e rastreabilidade não deve acontecer apenas quando uma situação exige explicação. Ela faz parte de um processo contínuo de gestão. Cada organização precisa compreender sua própria realidade, construir uma forma coerente de reconhecer, registrar e monitorar suas decisões. E existe um ponto essencial: reconhecer um fator relacionado ao trabalho não significa realizar uma avaliação técnica especializada. Este percurso não substitui avaliações técnicas ou atuações profissionais específicas. Ele propõe uma estrutura para apoiar a organização no reconhecimento, análise e registro de informações, que contribui para a construção de critérios de decisão e para identificar situações que possam demandar aprofundamento técnico complementar. O objetivo é compreender como o ambiente revela sinais, como esses sinais podem ser organizados em critérios e como as decisões podem ser monitoradas ao longo do tempo. O percurso é estruturado em uma abertura e três módulos. Na abertura, você é apresentado a lógica do percurso, como reconhecer os sinais do ambiente
antes que eles precisem ser reconstruídos em um conflito. No módulo 1, reconhecimento, o ambiente como evidência. Você vai compreender como a análise dos riscos psicossociais amplia o olhar sobre o ambiente de trabalho, considerando fatores organizacionais, relações e condições que influenciam a experiência das pessoas no trabalho. No módulo 2, rastreabilidade, você vai compreender como transformar informações em critérios, registros e elementos que permitam acompanhar como as decisões foram construídas. Porque um documento ganha consistência quando retrata o caminho percorrido entre reconhecimento, análise e decisão. No módulo 3, integração, você conecta os instrumentos construídos ao longo do percurso e compreende como reconhecimento, critérios, decisões e monitoramento funcionam como partes de um mesmo sistema. E existe uma pergunta que norteia todo o percurso. Essa decisão de gestão trata as pessoas como sujeitos ou como instrumentos? Quando as pessoas são reconhecidas como sujeitos, a organização cria espaço para escuta, análise, participação e construção de critérios. Quando são tratados apenas como elementos de resultado, sinais importantes do ambiente podem deixar de ser percebidos. O percurso ajuda a reconhecer essa diferença, transformar essa percepção em critérios e registrar como as decisões foram construídas. Ao longo deste percurso, a mudança não está no volume de documentos produzidos, mas na forma de compreender e registrar o risco. Antes, o risco costuma ser identificado apenas após o afastamento. A documentação registra que a organização sabia, mas não necessariamente como decidiu. A responsabilidade tende a ser atribuída ao indivíduo. Com o mapeamento estruturado, torna-se possível identificar sinais antes do dano, registrar os critérios que orientaram a decisão e compreender o risco como resultado de fatores organizacionais. A responsabilidade deixa de ser lida apenas como questão individual e passa a considerar as escolhas que estruturaram o trabalho. A diferença está na capacidade de preservar o percurso, que explica como o risco foi reconhecido, analisado e tratado, com origem do dado, justificativa técnica e registro da decisão. Este percurso propõe que a capacidade de construir um documento que responde depende da articulação entre quatro instrumentos. A ata de escuta participativa. Você ouve e contribui para a participação. O documento de critérios técnicos. Você estabelece padrão e estrutura critérios técnicos. O inventário de riscos. Você mapeia com rastreabilidade e favorece consistência metodológica. E o plano de ação. Você age com responsável e prazo e demonstra decisão. Quando os quatro instrumentos se conectam, torna-se possível compreender o percurso que levou à decisão. E quando eles ficam isolados, permanecem apenas registros, desconectados. Agora vou detalhar a pergunta. Essa decisão de gestão trata as pessoas como sujeitos ou como instrumentos? Se trata como sujeitos, a participação nas decisões que afetam a saúde, a mediação com espaço para questionar, rastreabilidade com registro do processo decisório, o reconhecimento, a voz das pessoas importa. Se trata como instrumentos, existe cobrança sem participação, omissão de mediação, invisibilização, sinal não registrado e a negligência, a estrutura que produz risco, continua. Exemplo: o feedback pode ser privado ou pode ser público sem resposta. A meta pode ser testada com escuta ou pode ser imposta sem viabilidade. O afastamento pode ser identificado antes de acontecer ou apenas reconhecido quando já aconteceu. Isso exige gestão com um registro consistente e resposta documentada. Este percurso é baseado em pesquisa acadêmica. O papel do gestor no mapeamento dos fatores psicossociais, bioética, trabalho e reconhecimento como critério de decisão,
que eu publiquei nos anais do Congresso Internacional Gestão para o Futuro em 2026. A pesquisa propõe a integração entre bioética, trabalho e reconhecimento como critério para análise das decisões de gestão. O percurso abrange a atualização da NR1 pela Portaria 1419 de 2024, que exige avaliação de riscos psicossociais, e a decisão liminar proferida na DPF 1316, em 25 de junho de 2026. A decisão liminar proferida suspendeu por 90 dias a eficácia sancionadora relacionada às novas exigências, enquanto prossegue a discussão sobre critérios objetivos para sua fiscalização. O que muda ao final desta sessão é a forma de compreender o risco. Por que a NR1 muda agora e o que isso exige da organização? Não é apenas recomendação, é responsabilidade. É preciso demonstrar a diligência. Como identificar sinais organizacionais antes? Feedback, metas, conflitos, afastamentos. Você identifica padrão. A diferença entre documento que cumpre e documento que orienta a decisão. Rastreabilidade não é volume de páginas, é a origem do dado mais a justificativa técnica. Como aplicar 4 ferramentas na sua organização, com o template de implementação: ata, critérios, inventário e plano, prontos para usar. A pergunta que liga a decisão à responsabilidade. Quando você consegue responder com documentação, a organização consegue demonstrar a diligência adotada. Vamos começar. O próximo módulo mostra como o ambiente de trabalho produz risco, quais sinais podem ser identificados antes do dano e o que a atualização do NR1 passou a exigir das organizações. Mas antes, a proposta de diagnóstico. 5 perguntas que você responde sobre sua organização. É um mapa do ponto de partida. Responda as 5 perguntas agora e depois caminhe para o módulo 1. Guarde esse diagnóstico porque vamos retomá-lo na sessão 4. Agora a pergunta mais importante. Um terceiro consegue compreender como sua organização chegou à decisão apenas examinando os registros produzidos?